Quero desejar a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, uma noite abençoada. Amém? Vocês estão bem? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 1, verso 9 em diante. Diz assim então: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho? Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mecer diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu. O seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso bom Deus, estamos aqui, meu Pai, expostos diante da Tua palavra, e com o nosso desejo, o nosso coração, desejando, meu Senhor, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que a Tua palavra possa, meu Senhor, tocar no nosso coração, naquele lugar, meu Senhor, que somente o Senhor pode alcançar, somente o Senhor pode mudar, que o Senhor pode transformar, trazer coisas novas, Senhor. Então, que a Tua palavra, meu Senhor, nessa noite, seja esse renovo para as nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Lemos aqui, irmãos, uma história bem conhecida, a história de Ana. Ana é a mãe do profeta, juiz e sacerdote Samuel. Ana era casada com um homem chamado Eucana. E esse Eucana, ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha
filhos. E os versículos que antecedem a história que lemos, diz que elas tinham uma rivalidade, pelo menos da parte de Penina, porque Eucana tinha uma afeição, um amor maior por Ana, mas Penina é que lhe dava os filhos. E sempre que, todos os anos, eles subiam até a casa do Senhor, para sacrificar e adorar o Senhor, na hora de repartir os sacrifícios, as porções, Eucana, por amar mais Ana, ele dava porções dobradas para ela. E isso suscitava da parte da outra esposa ciúmes, uma certa disputa entre elas. E Penina, ela incomodava Ana porque ela não tinha filhos. E aquilo incomodava demais Ana. Possivelmente Ana estava vivendo momentos difíceis por conta dessa situação, ela não ter a capacidade de gerar filhos. Diante disso, então, acontece essa história. A família sobe para o Siló, para então sacrificar ao Senhor. E na hora depois que fizeram o jantar, possivelmente a janta, repartiram o sacrifício, Ana se retirou de onde estavam as demais pessoas e ela fez uma oração. E nessa oração, ela fez um pedido a Deus, pedindo que Deus lhe desse a capacidade, a oportunidade de ser mãe, de ter um filho. Não sei se vocês perceberam, meus irmãos, que nessa história que nós lemos, esses 20, 21 versículos que lemos, o combustível que faz tudo acontecer é a oração. Por que eu lhes digo combustível? Porque o motor de tudo para acontecer no universo é Deus. Mas Ana, no versículo 10, ela faz essa oração e ela ora por muito tempo, pede a Deus essa bênção de poder gerar filhos ou de ter a capacidade de ter filhos. E no final do texto, o versículo 26 e 27, mais uma vez ela confirma, anos depois, possivelmente uns 3, 4 anos depois, ela confirma ao sacerdote Eli que aquele menino que ela estava devolvendo ao Senhor era fruto de uma oração que ela havia feito alguns anos atrás, e ao Senhor então ela estava devolvendo o filho que o Senhor tinha dado a ela. Tudo aconteceu, meus irmãos, porque Ana orou. Meus irmãos, às vezes a gente, pastor, tem alguns assuntos das Escrituras que às vezes, pelo menos para mim, não é tão simples pregar. Eu vou dizer por quê. Porque o pastor deveria não ser um vendedor. Em que sentido? De chegar aqui e falar somente por uma questão de estar com essa função de incentivar pessoas, de motivar pessoas. Porque, na verdade, aquilo que nós falamos é aquilo que nós experimentamos, que nós tentamos viver dos conceitos da palavra do Senhor. E hoje, irmãos, nós vamos conversar sobre a centralidade da oração na vida do povo de Deus. Por que eu lhes digo que pastor não deveria ser vendedor? Porque se você é uma pessoa de oração, se você ora periodicamente, se você ora constantemente, é bem provável que você tenha os seus dilemas com oração. Eu tenho, já tive, vou ter os meus dilemas com a oração. Às vezes a gente ora e Deus não responde como a gente quer. É só lembrar do apóstolo Paulo, a famosa oração, 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse o espinho da carne. Que foi que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta. Como a gente encorajar pessoas no momento desse a que pessoas permaneçam orando por uma determinada causa? Mas quando eu digo, irmãos, sobre a centralidade da oração na vida do povo de Deus, se os irmãos já leram a Bíblia toda e lembrarem de algumas histórias, os irmãos devem lembrar e perceber que quase tudo na Bíblia não acontece sem oração. Oração parece ser o combustível que faz Deus agir em prol do seu povo. Eu poderia lembrar inúmeras histórias, mas vou lembrar pelo menos de 2 histórias. Uma delas no Novo Testamento, o nascimento de João Batista. Quando seu pai, o sacerdote,
Zacarias, ele estava fazendo o quê quando o anjo falou com ele? Ele estava orando. Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, poderíamos pegar tantas histórias, mas Moisés, quantas vezes Deus disse, Moisés, vai acontecer assim, assim e assim. Mas Moisés precisava orar para que acontecesse aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer. Talvez a história mais famosa é da guerra de Israel com os midianitas, se não me engano, onde Moisés tem que ficar lá no monte por horas orando, e ele tinha que ficar com as mãos para cima. E ele precisou de pessoas que pudessem segurar as mãos dele, porque ele não suportava mais. E a Bíblia diz que quando ele baixava as mãos, Israel começava a ser derrotado. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus, por meio de Israel, começava a ganhar. Então, quase nada acontece na Bíblia, meus irmãos, Deus agindo em prol do seu povo, sem a oração do povo de Deus. Queria fazer 3 perguntas iniciais sobre oração. Você crê que Deus age por meio da oração? Diga amém. Também creio que Deus age por meio da oração. E essa história mostra isso. Deus agindo por meio da oração de uma mulher. Uma segunda pergunta. Você tem orações não respondidas? Diga amém. Eu vou dizer amém. Amém. Eu também tenho. Orações não respondidas. E aí é onde entra, às vezes, as nossas crises. A minha crise, talvez a sua. Porque você ora, e Deus não diz nem aquilo que ele disse para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. E nesse momento do silêncio de Deus é onde entra a nossa crise de pensarmos, será que de fato a oração é importante? Será que a oração é fundamental para a vida cristã? Será que de fato a oração é central na vida de um cristão? Você tem crise de fé, meu irmão? Se Deus responde ou não responde a sua oração? Eu tenho. Algumas Deus já me ajudou a superar. Outras eu creio que Ele vai me ajudar a superar. Mas nós temos aqui uma história que nós vamos aprender um pouco por meio da vida de uma mulher chamada Ana. Um pouco mais sobre oração. Por meio da vida de Ana. Quando a história começa, versículo 9. Ana então se retira, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Importante só frisar rapidamente que até esse momento histórico de Israel ainda não tinha construído o famoso templo de Salomão, ainda era o antigo tabernáculo, aquele lá do deserto, possivelmente com alguns ajustes, porque aqui fala de coluna, talvez outros prédios anexos ao tabernáculo, mas não era ainda o templo construído anos depois pelo grande rei Salomão. Então levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, a primeira meditação que eu gostaria de fazer sobre a oração de Ana é que a oração tem poder de sarar, de curar o nosso interior. Vou repetir para você, a oração, ela tem o poder, ela tem a eficácia de sarar, de curar o nosso interior. Observe a situação de Ana. Não vou ler os versículos, mas a situação de Ana, como é que ela estava? Os versos que antecedem, versículo 7, fala que Ana estava extremamente irritada por conta da sua rival, que a outra esposa de Eucana fazia com ela. Talvez ela dizia, ei, nem tem menino. Né? Então Ana estava irritada por conta dessa situação que se perdurava por anos. Ana chorava constantemente por causa da sua situação. Ela não comia aqui, não sabemos, eu não vejo que Ana não comia pelo fato de estar fazendo jejum. Ana não comia pela sua situação interior de não ter vontade, apetite de comer. Ela tinha tristeza, amargura, aflição, atribulada e ansiedade. Ou seja, essa era a situação de Ana.
E foi nessa situação que ela se colocou diante de Deus para buscar Deus em oração. E nessa oração, no versículo 15, a parte final diz assim, ela respondendo para Eli, que achava que ela estava bêbada. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ana, nessa oração, talvez em outras, ela derramou tudo isso. Tristeza, irritação, choro, mágoas, amargura, aflições, a sua tribulação, a sua ansiedade, ela conseguiu colocar aquilo diante do altar, do trono soberano de Deus. E depois que ela fez isso, meus irmãos, olha o resultado que aconteceu na vida dela. Versículo 18. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi ao seu caminho e comeu. Como é que estava o seu semblante? Como é que estava o semblante dela? Não estava mais triste. A minha Bíblia diz assim, versículo 18. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. O que sarou Ana? A oração. E isso nos leva, irmãos, a um subponto de que a oração, nós estamos falando não é com o ar, não é com o espírito da natureza, nós estamos falando com um Deus pessoal. Isso não tem como a gente não lembrar, meus irmãos, que hoje a sociedade, eu não digo nem sociedade, a igreja às vezes tem trocado esse Deus pessoal por um profissional chamado psicólogo. Se você tem um Deus pessoal, esse Deus gostaria muito de ser o seu e o meu psicólogo. Ser aquele amigo com quem você conversa e coloca para fora tudo aquilo que você está sentindo, inclusive do esquecimento de Deus. Ana diz aqui assim: Senhor, te lembra de mim? Quando o Senhor lembrar de mim e me der um filho, Senhor, eu devolverei ele a ti. Meus irmãos, eu creio que a oração continua tendo esse poder. O poder de sarar, de curar cicatrizes interior. Eu creio, irmãos, que o crente que tem intimidade com Deus, ele supera a depressão, a ansiedade, as tristezas da vida, se ele colocar constantemente diante de Deus a sua situação, sem omitir, sem esconder de Deus aquilo que ele está sentindo. Inclusive, é uma frase muito comum nos textos do Antigo Testamento, responsabilizar Deus pelo que está acontecendo. Versículo 5 do capítulo 1 diz que Ana, porém, dava porção dupla, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Você acha que Ana não disse isso para Deus? E afinal de contas, foi Deus que fez Ana, e foi Deus que colocou ela com aquela situação humilhante para a sociedade da época. Enquanto que hoje as mulheres lutam para não ter filhos, né? Na época de Ana, as mulheres sofriam por não poderem ter filhos. A oração, irmãos, continua tendo esse poder de sarar, de curar o nosso interior. Um segundo ponto, irmãos, importante sobre a vida de oração, ou essa oração de Ana, é o ponto sobre qual é a oração que Deus ouve. Haverá um modelo de oração específica na Bíblia, que é aquela chave do abracadabra para Deus responder aquela oração? Eu não creio nisso. Que tem um detalhe específico, uma palavra específica. Nos últimos anos há uma frase que pelo menos os neopentecostais gostam muito de fazer na oração. Em o nome de... Não é que temos que orar no nome de Jesus, mas eles inventaram essa frase. Em o nome de... Sim, temos que orar em nome de Jesus. Mas eu tenho, pelo menos, irmãos, dois princípios que eu percebo na vida de oração do povo de Deus, quando Deus responde a essas
orações. Quando há um quebrantamento diante de Deus. Observe no versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E fez o quê, irmãos? Fez o quê? De que tanto? Abundantemente. Ana chorou. Ana se derramou. Ana não tinha uma ou um... Como é que é o nome do médico ou médica que trabalha nessa parte de reprodução? Como é que é o nome? Começa com a ginecologista ou ginecologista. Ana não tinha um ginecologista. Ana não tinha a quem ela recorrer. Ana não tinha como fazer um tratamento hormonal. Ana não tinha nada disso. Ana só tinha o Senhor. E parece-me que no momento onde nós nos encontramos, que é só a gente e Deus, não há mais nada e nem ninguém que possa agir em nosso favor, a não ser Deus, parece que quando há esse quebrantamento diante de Deus. Inclusive, eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que nem temem a Deus, que nem conhecem a Deus, e quando chega o médico diz assim, ó, não tem mais jeito. E aquelas pessoas, no seu desespero, elas se apegam a Deus. E de alguma maneira Deus responde. Então, uma das orações, irmãos, ou um dos princípios que leva a termos uma oração que Deus responde, é quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Deixa eu lhe dar mais 2 exemplos da Bíblia. Possivelmente todos vocês devem lembrar da famosa oração de Ezequias, o rei Ezequias. Ezequias estava doente, estava para morrer. Deus falou que ele iria morrer. Mas Ezequias derramou-se. Chorou também abundantemente na presença de Deus. Clamou pela graça de Deus. E Deus ouviu o clamor de Ezequias. Um outro exemplo famoso de quando a gente se derrama na presença de Deus é Jesus no Getsêmani. Eu peguei esses 2 exemplos porque um acontece conforme o pedido da pessoa que está orando. Ezequias, Deus atende o seu pedido, Deus dá a ele mais 15 anos de vida. Mas Jesus no Getsêmani também chorou. Jesus ali suou sangue. Mesmo Deus não tendo feito o que Jesus queria, o que era que Jesus queria? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus o confortou, Deus o consolou e lhe deu naturalmente graça, força para fazer o que ele tinha vindo e veio para fazer. É necessário, meus irmãos, o nosso quebrantamento também diante de Deus. Ana se quebrantou-se, Ana chorou abundantemente, Ana colocou para fora tudo aquilo que ela precisava colocar diante de Deus, para que ela pudesse sair com o seu semblante não mais triste. O terceiro princípio, irmãos, que Ana nos ensina, é versículo 12. Demorando-se no orar perante o Senhor. Queria conversar um pouco, irmãos, sobre o tempo de oração. E quando eu falo sobre o tempo de oração, eu quero abordar em 2 aspectos. O primeiro aspecto é quanto tempo nós oramos. Se nós agora mesmos pararmos para orar e dizer assim, gente, vamos ficar até 9 horas orando. Individualmente. O que vai acontecer com a maioria? 5 minutos depois, já colocou para fora tudo o que tinha que colocar. Já estão conversando, achando graça, porque não tem mais nada para dizer para Deus. O nosso tempo de oração, meus irmãos, no sentido de o quanto tempo ficamos com Deus, no sentido de tempo mesmo, seja 10 minutos, 15 minutos, é importante. Eu não sei se você já parou para pensar sobre quanto tempo você leva durante um dia de 24 horas conversando com Deus. Desde aquele momento a sós com Deus, onde você entra no seu quarto, fecha a porta e tem o seu momento a sós com Deus, como durante todo o dia, quando você está trabalhando nos seus afazeres, você para e fica orando, falando, buscando Deus diante das circunstâncias da vida. Quanto tempo você tem, eu não gosto da palavra gastado para essa situação, mas por falta de outra, quanto tempo você tem gastado com oração? Quanto mais tempo, irmãos, nós gastamos em oração com Deus, nos mostra que nós temos intimidade com Deus.
Se você encontrar com alguém que você confia, que você tem intimidade, e que é uma pessoa confiável, espiritual, e que pode te ajudar, eu tenho certeza que essa conversa sobre os seus problemas, sobre os meus problemas, não vai ser só 5 minutos. Vai ser durante muito tempo. Vai levar muito tempo. Ana levou um bom tempo orando, e possivelmente isso era bem rotineiro em sua vida. Há uma estatística, não sei se essa estatística mudou, eu ouvi alguns anos atrás, é triste. Dizem que os batistas oram no máximo 5 minutos por semana. É a média. Quanto tempo você tem gastado com Deus? Aqui fala no versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Parece que o próprio sacerdote não era muito comum ele mesmo orar, ou de ver pessoas orando durante um bom tempo, porque ele viu ela durante muito tempo orando, passou a observar, viu ela só com os lábios, sem falar, e ele disse, ela está embriagada. E o segundo aspecto que eu quero abordar sobre tempo de oração é: há quanto tempo você está orando por uma causa? Ana, possivelmente pela ordem dos acontecimentos e pela ordem que cita as mulheres de Eucana, Ana foi ou era a primeira mulher de Eucana. Ana já tinha vários anos de casamento. Você acha que Ana começou a orar aqui nesse momento pedindo a Deus um filho? Ana vinha orando já há muito tempo. Deixa eu citar para você alguns exemplos da Bíblia de pessoas que oraram pedindo de Deus coisas e levaram anos. Por exemplo, Sara e Abraão. Deus fez uma promessa que daria a eles uma descendência. E quando esse filho nasceu, ele veio 25 anos depois da promessa ter sido feita a Abraão e Sara. Isaac, o filho de Abraão e Sara, também a ele foi feita a mesma promessa, que dele viria uma grande nação. Você sabe quantos anos Isaac tinha de casado com Rebeca? Rebeca, confere? Quando nasceu os seus filhos, você sabe quantos anos eles tinham de casado? Quem sabe? Levanta a mão aí, quem sabe? Nem vossas excelências? 20 anos. 20 anos. Quando o pai de João Batista, Zacarias, orou, ou estava orando pedindo um filho lá no templo, você sabe quantos anos ele estava orando pedindo um filho? Você sabe quantos anos? Alguém sabe? Nem eu, porque a Bíblia não diz. Mas imagina só, a mãe de João Batista, Isabel, já tinha entrado naquele período que possivelmente seria a menopausa. Talvez 20, 30 anos orando. Há quanto tempo, meus irmãos, você ora por uma causa? Por isso que a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, na oração seja perseverante. E a quarta lição, irmãos, que eu gostaria de ressaltar sobre a vida de oração de Ana é a ação de graças. Aqui, quando ela volta 3, 4 anos depois que Samuel, fruto dessa oração, nasce, é desmamado, e ela vai devolver Samuel ao Senhor, para servir ao Senhor lá no templo do Senhor. Ela chega, e ela não chega de mãos vazias. Perceba verso 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Ação de graças, meus irmãos. Por que eu lhes digo que a ação de graça é tão importante na nossa oração? Você sabia que se começar a orar, e naturalmente começar a agradecer a Deus por aquilo que Deus já tem respondido, pelas orações que Deus já tem respondido, pelas coisas que Deus já tem feito na sua vida, que você percebe, que eu percebo. Você sabia que isso fortalece a nossa fé? É mais ou menos assim, é como você chegar numa empresa atrás de um emprego e mostrar um currículozão assim, ó.
Deus, tu já fez isso. Obrigado, Senhor. Isso me dá fé para continuar clamando ao Senhor por aquelas causas, ou por aquela causa que o Senhor ainda não se lembrou de mim e ainda não se lembrou de você. Mas também, irmãos, ter atitudes que demonstrem esse agradecimento. Irmãos, para mim, gratidão tem a ver com caráter. Eu tenho dito que eu não quero intimidade com pessoas que não são gratas. Eu não quero. Porque eu tenho pessoas não gratas, pessoas que não têm caráter. Pessoas não confiáveis, que traem, que não são leais. Você acha que homem como o apóstolo Paulo não era grato? Você sabe de decorado Gálatas 2:20? Agora, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a gratidão a Deus, o agradecimento a Deus pelas aquelas conquistas, pelas vitórias, e até mesmo como nosso irmão Marcelo cantou na última música e depois orou, o agradecimento por aqueles momentos que nós passamos, por momentos difíceis, pelos vales da vida. O agradecimento, Senhor, muito obrigado por não me ter deixado sucumbir àquela tentação, por não me ter me deixado sucumbir àquela situação. Eu te agradeço, Senhor. Então, Ana tinha atitudes de ações de graças. E quando eu digo atitude, irmãos, inclusive, isso mexe com ofertas. Ana não chegou de mãos vazias. Ela levou lá um novilho, ela levou um vinho, conforme a lei do Senhor. Ela levou uma farinha, fez lá, um jantarzinho, alguma coisa, ofereceram ao Senhor e naturalmente depois foram se divertir, foram comer. E ela disse: Eli, eu sou aquela mulher que naquele dia se derramou diante do Senhor. Ações de graça, meus irmãos, fortalecem a nossa fé. E Ana nos ensina sobre a centralidade da oração na nossa vida. Da mesma maneira, irmãos, que grande maioria dos acontecimentos da Bíblia tem a ver com o povo de Deus orando para Deus, naturalmente, cumprir a sua promessa. Nos nossos dias não é diferente. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a minha voz. Deus quer que nós possamos ter esses momentos com Ele. Não esqueça, a oração cura, cicatriza a alma. Não esqueça, meus queridos irmãos, que a oração tem o poder de nos tornar cada vez mais íntimos com Deus. Não esqueça que há orações assim que a gente se derrama diante de Deus e que Deus ouve. Não se esqueça que é importante termos tempo de oração com Deus e atitudes de agradecimento a Deus pelos seus feitos em nossas vidas. Amém?